Inicio o culto desta noite com a leitura do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons, aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. É sempre para mim uma imensa alegria, um prazer muito grande esses instantes quando adentro os recintos dos lares de nossa igreja, os lares de amigos, de queridos, pessoas amadas, para mais um culto da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Hoje, dia do Pastor Batista, quero em especial saudar os pastores, membros aqui da Primeira Igreja Batista da Freguesia, envolvido em nossas atividades, no crescimento da nossa igreja. Quero saudar o pastor Manuel Jardim, o pastor José Rodrigo, um dos membros da diretoria, pastor Wellington, pastor Wagner, pastor Marcos Braga, pastor Javier e pastor Davi, queridos nossos que estão ativos na programação de nossa igreja, fazendo a máquina de nossa igreja a prosseguir. Aproveito para saudar também a colegas que estejam me ouvindo deste ou de outro estado, mesmo de outro país, saudá-los nesse instante, orando a Deus para que possa estar abençoando os seus ministérios, suas famílias, a sua vida em particular. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste momento de encontro da família da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo prover do teu Espírito nesses tempos difíceis, quando estamos separados, distantes, saudosos, mas próximos pela união fraterna cristã e próximos, ó Pai, por esses recursos modernos da ciência na transmissão dos cultos. Te agradecemos, ó Pai, por este momento da igreja, da tua igreja, e pelo privilégio em, mesmo estando nestes impedimentos, avançar com a nossa congregação e alcançar territórios, alcançar pessoas distantes, ó Pai, que nos cultos presenciais não seriam possíveis. A eles também, aos queridos mais distantes, a tua bênção, o teu conforto, o teu cuidado. Agora, ó Pai, queremos em especial pedir pelos pastores da Convenção Batista Carioca, da Convenção Batista Brasileira, e em especial pelos pastores, membros da Primeira Igreja Batista Freguesia, já citados nesta reunião. Pai, porção dobrada da tua graça, vida, saúde, harmonia em família e, Senhor Deus, visão ministerial. É o que nós pedimos, orando em o nome de Jesus. Amém. Louvai ao Senhor, cantai louvores em ação de graças ao eterno e poderoso Deus. Amados irmãos, entoemos com o pastor Márcio Braga, louvores ao nosso Deus. Buscai primeiro o Rei
tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Queridos, vamos ao nosso momento de ofertório. Continuamos agradecendo aos irmãos pelo carinho, pelo cuidado, pelo empenho em manter a sua contribuição. Isso tem nos ajudado, tem abençoado a igreja nos seus compromissos administrativos. Continuo pedindo as orações dos irmãos em favor da Convenção Batista Carioca, os seus compromissos, especialmente compromisso de ordem financeira, a manutenção dos nossos missionários do campo carioca, eles que estão envolvidos na evangelização dos hospitais, nas cadeias, no porto, enfim, em vários setores de nossa sociedade, que o Senhor continue abençoando esses irmãos, protegendo-os, e que nós possamos, como convenção, fazer a nossa parte. Não se esqueçam de orar também pela diretoria da convenção e pelo pastor Newton, responsável pela administração de nossa convenção. Vamos, nesse instante, ler o texto para o momento da contribuição. Bendito é o Senhor, majestoso, glorioso, poderoso em obras. Tudo quanto há no céu pertence ao Senhor. Tudo quanto na terra é do Senhor. Tudo que sou, tudo que possuo, vem do Senhor. Honra, poder, domínio, glória, provém do Senhor. E é na sinceridade do meu coração que voluntariamente coloco diante do Senhor o meu dízimo, a minha oferta, a minha contribuição. Bendito seja o Senhor. Consagre, Senhor, essas ofertas, esses dízimos para a tua obra. Oremos. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de participarmos ativamente da vida da tua igreja administrativamente. Pedimos ao Pai que estejas abençoando os teus filhos que nessa oportunidade estão separando ou colocando em seu coração, em sua mente, o desejo de o fazer nesta semana na transferência bancária. Que eles, ó Pai, sejam
imensamente abençoados materialmente, que se cumpra na vida dos teus filhos, ó Pai, as promessas da tua palavra, que bênçãos seriam derramadas dos céus sobre eles. Nós oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Senhor, vem ficar comigo. Sem ti, meu viver se apaga. Mas quando tu vens, és vida. Senhor, tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos, se um dia em trevas transformar-se a luz, então eu saberei que estás comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Pra onde irei eu sem ti? Só tu tens a vida eterna. Só tu, Senhor Jesus, faz-me mortal. Se vens, o nada em tudo se transforma. Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, o paraíso em mim se forma. Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo até que eu não sei viver. Jesus, um olhar teu me salva. Jesus, Jesus, meu Jesus. Nessa oportunidade, irmãos, eu quero com muita alegria apresentar o pastor Wellington. Aproveito para saudar a irmã Paulinha, mandando um abraço e um beijo carinhoso para o casal de filho do pastor Wellington. Pastor Wellington, o púlpito com o irmão e que Deus o abençoe na transmissão do seu recado. Olá, irmãos, é um prazer estar novamente aqui, falando da palavra de Deus, compartilhando das escrituras sagradas com a igreja da freguesia e com outros irmãos, aonde essa palavra pode chegar neste dia. Eu quero ler um texto que eu gosto muito, um texto de Mateus, capítulo 6, verso 24 até o número 33. E hoje eu quero falar sobre um tema muito comum, mas quero tratar mais uma vez dentro das Escrituras. E o título da nossa palavra é Como um cristão lida com a ansiedade. Vejo que esse texto é próprio para isso, então convido você a acompanhar essa leitura onde você está. Leitura que eu faço também na nova tradução da linguagem de hoje. Mateus 6, de 24 a 33. Diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um
e preferir o outro? Ou será fiel a um e desprezará o outro? Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isto. Portanto, põe em primeiro lugar a sua vida e o reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas as coisas. Ainda o 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Não é de hoje que se comenta que a ansiedade é uma das doenças mais comuns do nosso tempo. Na verdade, a pandemia ela veio apenas intensificar isso. Algo curioso quando nós pensamos em ansiedade, porque é uma semelhança muito grande entre as suas causas e as suas consequências, eu diria. Por exemplo, às vezes não sabemos ao certo se a pessoa tem insônia. Se ela tem insônia e por isso tem ansiedade, ou se ela tem ansiedade e por isso ela tem insônia. Não se sabe, por exemplo, na questão da qualidade de vida, se ela tem ansiedade porque tem uma qualidade de vida ruim, ou se na verdade a qualidade de vida dela é ruim porque ela tem ansiedade. São coisas muito comuns, difíceis às vezes de se perceber, mas ansiedade é isso, é um medo incipiente, uma apreensão, talvez uma preocupação de que alguma ameaça, uma preocupação real de que alguma ameaça possa acontecer, uma ameaça latente, algo que não parece estar ali, mas é como se estivesse de maneira real, de maneira verdadeira. E com isso, vem uma preocupação, algo desagradável e traz insegurança e tantos desdobramentos nas nossas vidas, como muitos de nós temos vivido, principalmente nos últimos dias. Sendo um tempo, o nosso, marcado pela ansiedade, eu diria que é muito comum que as pessoas procurem uma maneira de lidar com ela. E aí, lidam, por exemplo, alguns buscando medicações, alguns até se automedicando. Interessante que foi publicado um estudo da UFRJ, da UERJ, já durante essa pandemia,
dizendo que o número de medicamentos, como por exemplo o clonazepam, o famoso Rivotril, aumentou em 22%. Ou seja, chegando a quase 100 milhões de caixas sendo tomadas neste período. 6 milhões de caixas sendo tomadas neste período. É impressionante isso. É uma maneira de se lidar com a ansiedade. Há pessoas que lidam com a ansiedade com as drogas, com álcool, com outras drogas e tantas outras coisas. Há aquelas também que lidam com a ansiedade com excesso de atividade, os famosos workaholics. Então, trabalham, como se quisesse preencher as suas preocupações com aquele excesso de atividade. Jesus teve até uma palavra para isso, quando ele disse assim: Marta, Marta, porque você está tão cansada e fadigada com tantas coisas. Mas é aquela maneira de lidar, de se preocupar, e quanto mais preocupação, parece que a gente não desliga e com isso vem a ansiedade. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, ele ensina sobre uma maneira correta, uma postura correta, eu diria que qualquer pessoa poderia ter com a questão da ansiedade, mas principalmente o cristão. Falei das maneiras de como qualquer pessoa acaba encontrando uma maneira de lidar com isso, mas e você, e eu, e nós, que cremos em Cristo, e nós que conhecemos a palavra de Deus, como eu e você, como a gente lida com a questão da ansiedade. Esse texto traz alguns parâmetros que eu gostaria de compartilhar neste dia com você. Eu tenho um livrinho lá no meu consultório que eu gosto muito, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É bem interessante e eu gosto muito do título deste livro. Vou dizer por quê. Porque eu entendo que ninguém conhece mais a alma humana do que Jesus. Ninguém, nenhum psicólogo, ninguém jamais, por mais que tenha estudado, nunca se referiu de maneira tão profunda sobre o homem do que Jesus nos seus 3 anos de ministério, de que Jesus em todas as suas palavras que se encontram nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que vai no íntimo de cada um. Jesus sabe aquilo que está dentro de cada um de nós, aquilo que eu e você, que todo homem precisa e sabe, sem a necessidade de que alguém lhe diga. Ele conhece, ele sabe. Por isso que eu iniciei a minha palavra hoje dizendo que a ansiedade é considerada a maior doença do presente século. Só que Jesus, que conhece o que vai dentro do homem, já falava sobre ela há 2000 anos. Talvez quando ainda não se pensasse em ansiedade nos termos que nós pensamos hoje. Ele sabe o que está no coração do homem. Eu quero compartilhar algumas coisas nesse texto que eu considero tão fantástico. Eu diria um texto importante para qualquer pessoa. Você que está nos ouvindo, independentemente de você ser um cristão, preste atenção nessa palavra. Mas, principalmente para o cristão. Para o cristão, aliás, eu considero esse texto imprescindível para que ele possa lidar com as preocupações, lidar com a ansiedade dos dias de hoje, principalmente. Vou considerar 4 respostas, 4 princípios, para que a gente possa aprender, como cristão, a lidar com a ansiedade. A primeira resposta é a seguinte: lembre-se, você tem um Pai celestial. O verso 26 diz assim:
Vejo os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Queridos, nós estamos muito acostumados hoje a chamar Deus de Pai, não é verdade? Mas o primeiro a chamar Deus de Pai foi exatamente Jesus Cristo. Essa foi a revelação que Jesus trouxe de Deus. Deus é Pai. Ele é o nosso Pai. Eu diria que Jesus foi a primeira pessoa a mostrar que o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de um pai para com um filho. Ele é o filho por excelência. E ele nos torna filhos também. É por causa de Jesus que nós também podemos chamar Deus de Pai. A palavra de Deus diz em 1 João, em João 11, 12, que a todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Foi Jesus que trouxe essa condição a mim e a você, e se você crer em Jesus, entenda uma coisa, você é filho. Você é filho de Deus. E se você crer, Deus quer tratar você exatamente como um pai trata o seu filho. Isso é algo que nós precisamos considerar como cristãos. Porque hoje há muitos ensinos humanos que parece que trabalham, se aplicam em rebaixar o homem. Dizendo que nós somos apenas uma matéria, um aglomerado de moléculas, né? Então, entre nós e uma árvore, um jegue, um monte de estrume, não há nenhuma diferença, porque tudo é matéria. Nós somos produtos em evolução. Mas o ensino bíblico não diz isso. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que eu e você, que nós somos filhos, filhos de Deus. Nós temos um lugar especial no tratamento de Deus para conosco. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você entende que é filho de Deus, compreenda uma coisa, você não é órfão, você não é um bastardo, não é um menino de rua abandonado. Você tem um pai que te ama, um pai que cuida de você. Essa é a primeira coisa que eu quero ensinar no dia de hoje. Se você tem um pai, descanse no seu pai. Se você tem um pai, se relacione com o seu pai, se aproxime do seu pai. Não use Deus apenas como um par de muletas, não se relacione com ele como alguém que só no momento que você precise, mas tenha um relacionamento com Deus como um filho deve ter com o seu pai. E ele vai se aproximar de você exatamente desta maneira como um pai. Às vezes nós queremos uma distância tão grande, é claro que não há problema, né, de nos referirmos a Deus chamando ele de excelso, majestoso, soberano. Não há problemas nisso, mas saiba que como cristão você tem o direito de chamar Deus de Pai. Aliás, qualquer pessoa pode até chamá-lo de Pai, mas direito só tem aqueles que foram feitos filhos de Deus, a saber, aquele que aceitou Jesus Cristo. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso de maneira muito clara. E ele começa ali dizendo, Pai nosso que estás no céu. Essa é a primeira questão. Como lidar com as preocupações? Como um cristão lida com as preocupações? Como um cristão lida com a sua ansiedade? A primeira resposta é essa. Lembre, você não está largado no mundo. Você tem um pai
Você tem um Pai que está no céu. A segunda resposta que eu dou para este tema é a seguinte: lembre-se, seu Pai é provedor. É. Eu digo isso porque há pais que são inconsequentes, não é mesmo? Há pais que vão colocando filhos no mundo e vão largando por aí, e o mundo é que cria, os avós é que criam. Mas o seu Pai Celestial não é assim. Versos 28 a 30 dizem assim: e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Você tem um Pai que cuida. Você tem um Pai que provê. Essa é a função de um Pai verdadeiro. Eu digo isso porque tem gente que acha que pai é só para castigar. Não é verdade? Aliás, muita gente, eu vejo isso na minha prática clínica, por terem tido pais ou mães tão agressivos, daqueles que já começavam o dia com o chinelo na mão, acabaram tendo um conceito de autoridade sempre repressiva. Um conceito de autoridade que acabam associando a figura paterna à punição, à pancada, a castigo. Mas, na verdade, e acabam pensando em Deus também desta maneira, como se Deus fosse alguém sempre atento às nossas falhas para nos fulminar, né, com raios, para nos punir, para nos castigar o tempo todo. Só que Deus é aquele que corrige, sim, quando nós erramos. Mas Deus é aquele que provê, é aquele que cuida. O verso 32 tem uma expressão que eu acho muito significativa. Diz assim: pois os pagãos é que estão sempre preocupados, procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Como é que a gente lida com a ansiedade como cristãos? É o tema da mensagem. Os pagãos lidam de uma maneira, como eu falei, remédios, tantas coisas, mas como é que um cristão lida? Um cristão lida entendendo que tem um pai e, em segundo lugar, um pai que provê. O texto diz assim, ó: ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Quero chamar a atenção para essa expressão, sabe. No Novo Testamento, quando temos uma expressão, uma palavra, saber, conhecer, normalmente encontramos o termo grego gnosko, ou seja, gnosis, palavra que é traduzida por conhecimento. Mas gnosis é um conhecimento por informação, um conhecimento por pesquisar, por ler. Mateus usou um verbo aqui interessante que Jesus fala, prega em aramaico. Ele deve ter buscado uma palavra para expressar no grego o que Jesus estava ensinando ali. Ele encontra um outro verbo, o verbo roidar, que significa um conhecimento profundo, não um conhecimento superficial, mas um conhecimento experiencial, estabelecido por quem conhece profundamente o que está acontecendo. Por exemplo, eu sei que a Nova Zelândia existe. Nunca fui lá. Mas eu sei e não duvido que a Nova Zelândia exista. Né? Alguém duvida disso? Se você for olhar no mapa, vai estar lá, Nova Zelândia. Inclusive, a capital dela se chama Wellington.
Até disso eu sei. Mas eu sei por conhecimento, por ler, por informação. Eu nunca estive lá. Então, eu não tenho nenhuma experiência com a Nova Zelândia. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece, quando esse texto diz que o vosso Pai sabe, Ele não sabe apenas por gnoses, por informação. Ele sabe de maneira profunda. Sabe? Sabe quem Juliana? Sei, já ouvi falar. Jonanias? Conheço. Não. Ele sabe quem você é. Ele sabe profundamente. Esse saber dele é um saber profundo. Lembra quando ele entra em Jericó? Então havia uma multidão ali e um homem subiu na árvore e ele disse o quê? Ei, você que subiu na árvore, desce, que eu quero estar na sua casa. Não. Ele disse assim, Zaqueu, desce depressa. Ele conhece. E ele conhece, então, as suas necessidades. Pastor, então por que ele não dá aquilo que eu estou precisando? Então por que ele não dá aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? Meu irmão, é o que você precisa ou o que ele necessita que ele deve dar? Havia uma propaganda antiga em que uma criança dizia assim, ficava chorando com a mãe no mercado, pedindo, mãe, me dá brócolis. Sinceramente, aquilo só existe em propaganda, né? Que meus filhos não me escutem, mas brócolis é horroroso, né? Qualquer criança no mercado vai pedir o quê? Sorvete, chocolate, não é verdade? Mas é o que ela quer ou o que ela precisa? Então, João e Letícia, é por isso que o papai compra rúcula, beterraba, cenoura. Não é porque eu gosto, é porque eu preciso. É porque nós precisamos, entende? Não é o que nós desejamos. Nós não temos um provedor das nossas, daquilo que a gente quer. Nós não temos um provedor dos nossos desejos, mas nós temos um provedor das nossas necessidades. Nós andamos ansiosos pelos nossos desejos e Deus quer prover as nossas necessidades, porque muita gente confunde Jesus com o gênio da lâmpada. E é por isso que mesmo como cristão, não consegue lidar com a ansiedade nos dias de hoje. Queridos, entenda uma coisa. Uma das melhores posturas que um cristão precisa ter é da submissão à vontade de Deus. Essa é a segunda coisa. Você tem um pai que é provedor, mas provedor das suas necessidades. Terceiro princípio, lembre-se, você tem valor para o seu pai. Verso 26 e depois o verso 30. Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Verso 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, Deus não é pai de flores, Deus não é pai de pássaros. Das flores e dos pássaros, Ele é criador.
Ele é Pai dos que creem em Jesus Cristo. Ele é meu Pai. E Ele pode ser seu Pai. Tem uma onda aí, não vou entrar nisso, mas de gente que diz que gosta muito mais dos animais, né, do que dos homens. Enfim, isso é de cada um. Mas queria que você entendesse que Deus não pensa como você. E eu posso falar porque eu gosto de animais. Aliás, já tive vários cachorros, gatos, tartaruga, peixe, coelho, criei codornas, miquinhos, e por aí vai. Então eu posso falar, só que eu tenho convicção de que eu amo muito mais os meus filhos do que todos esses bichinhos. Porque um filho vale muito mais que um pássaro. Um filho vale muito mais do que flores. Esse é o conceito de Deus. Esse é o ensinamento de Deus. Ele cuida da natureza, mas entende que você tem muito mais valor do que ela. Porque você tem valor. Somos pecadores? Sim, somos pecadores, mas somos valiosos aos olhos de Deus. Eu preciso ter essa compreensão. Talvez um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus está em Romanos 8, a partir do verso 31. Eu vou ler. Diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele mesmo deixou de entregar, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por aquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, que palavra maravilhosa. Palavra que enche o nosso coração. Palavra que faz entender o quanto Deus nos ama. Quando nós entendemos isso, nós começamos a tratar a nossa ansiedade da maneira que Deus quer. Quantos de nós, aliás, deixamos, por nos entregarmos às preocupações, deixamos de crer nesse amor provedor de Deus, nesse amor cuidadoso de Deus? Entenda uma coisa, você tem valor aos olhos de Deus, aos olhos do seu Pai. Eu preguei aqui, no mês de maio, um sermão que dizia sobre como o cristão lida com a autoestima. E falei exatamente sobre isso. Você tem valor. Essa é a terceira coisa, esse é o terceiro ensinamento que eu quero deixar. Mas há um quarto princípio de como um cristão deve lidar com a sua ansiedade, com as suas preocupações. Ele diz o seguinte: lembre-se
tenha as prioridades corretas diante do Pai. Eu vou recapitular o que vimos até aqui. Primeiramente, lembre-se, você tem um Pai celestial. Em segundo lugar, você tem um Pai que é provedor. Terceiro, você tem valor para o seu Pai. E em quarto, chega a nossa parte. Tenha as prioridades corretas diante do seu Pai. O verso 33 diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Você quer ser valorizado? Valorize Deus. Você quer ser amado? Ame a Deus. Você quer receber? Dá. Entregue. E não estou falando de questões monetárias, de quantidade, estou falando de qualidade. Ou seja, de dar a vida, de dar o tempo, de dar as emoções. É isso que nós precisamos entregar primeiramente a Deus, não somente a sobra, mas as primícias de tudo que nós temos e somos. Há pessoas que vivem hoje sem nenhuma preocupação espiritual, sem orar, sem ler a Bíblia, sem fazer nada. Aí quando vem os problemas, quando vem a pandemia, a gente começa a se lembrar de Deus. Não foi em primeiro lugar, foi em último. Queridos, eu preciso entender sobre isso. Deus é o meu Pai, Ele não é quebra-galhos. Deus é o meu Pai em que eu tenho que dar as minhas prioridades. Se as coisas estão ruins, né? É hora de fazer um voto a Deus. Aí fazemos e depois esquecemos desse voto. É assim que você trata o seu pai? É assim que você quer se relacionar com ele num relacionamento de interesse? Pare e pensa se você quer Deus ou se você quer somente as bênçãos de Deus. Deus, Ele não é como um homem. Ele não é como nós. Nós, quando somos desprezados, nós deixamos de amar alguém. Nós deixamos de gostar de alguém. O nosso Pai não é assim, porque Deus nunca vai deixar de amar você. Mas quanto de nós nunca retribuímos o afeto que Ele nos dá? Ao invés de colocarmos em primeiro lugar, nós colocamos nós em primeiro lugar. As nossas necessidades em primeiro lugar. Coisas simples. O nosso lazer, um time de futebol, a casa de praia, a piscina. Mas Deus, não priorizamos. E eu pergunto a você, que lugar Deus ocupa hoje? No seu tempo, nas suas emoções. Jesus não disse assim, ó, no domingo, uma vez por semana, tire uma horinha para ouvir o sermão. Ele disse assim, ponha em primeiro lugar o reino de Deus. Salmo 5, verso 3, é um termo que eu gosto muito. Davi diz assim, de manhã ouves a minha voz quando o sol nasce. Aí ele diz, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Acho isso profundo. Eu vejo aqui que o primeiro pensamento de Davi, o primeiro pensamento do salmista era para Deus. Ou seja, o melhor das suas emoções, a primícia do seu dia era dedicado a Deus numa oração. E aí ele aguardava a resposta. Qual seria a vontade de Deus para aquele dia? Nós acordamos ansiosos, preocupados, atarefados, isso quando dormimos, atarefados. E para onde vai o melhor das nossas emoções? Querido, dessa maneira, nós vamos nos afundar nas preocupações, porque nós não priorizamos Deus na nossa vida. E é por isso que andamos tão ansiosos como cristãos. Esse é o quarto ensinamento. Lembre-se,
Lembre-se de colocar as prioridades corretas diante de Deus. Escreve lá. Quais são as suas prioridades? Organize o seu dia de maneira que Deus esteja no topo das suas prioridades. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que, citando um livro que eu li já no século passado, e ele diz que a vida que precisamos. Acho interessante. E, na verdade, o autor faz uma comparação do homem do século XIX com o homem do século XX. Ele faz essa comparação dizendo que o homem do século XIX tinha como marca a mão calejada, de tanto que trabalhava. E o homem do século XX tinha como marca o semblante franzido, de tanta preocupação que carregava. Dizia o autor que o cansaço do homem do século XIX era um cansaço físico. Mas o cansaço do homem do século XX era um cansaço emocional. E eu estou falando de um livro do século passado. Este século, este presente século, mais do que o outro ou do que os outros, baniu Deus das suas relações. E é por isso que a ansiedade é o mal do século. Um século que não tem Deus entre suas prioridades. Ou um tempo em que Deus faz parte, sim, porque as igrejas estão cheias, mas Deus faz parte das suas eventualidades. É um evento que nós vamos, de vez em quando, participar, porque isso nos faz muito bem. E quando nós banimos Deus, ou melhor, quando nós banimos da nossa vida um conceito correto de Deus, e um conceito correto de Deus é de que Ele é o quê? O nosso Pai. É um conceito de relacionamento. Quando nós tiramos da nossa vida um conceito de que Deus é um Deus Pai que provê. Quando nós tiramos da nossa vida que Deus é um Deus Pai que nos ama, que nos valoriza. E quando nós não temos as posturas corretas, nós vamos viver ansiosos de uma maneira ou de outra. Queridos, essa palavra que eu trouxe no dia de hoje é para que você pense, é para que você reflita sobre o seu relacionamento com Deus. Como não ficar ansioso? Como não nos preocupar? Mas se você é cristão, você tem uma maneira diferente de lidar com a sua ansiedade. Vivemos num mundo muito mau. Vivemos num mundo de assaltos, violência, doença, pandemia, corrupção. Mas se eu nutrir a minha postura correta diante do Pai, se eu tiver um conceito correto diante de Deus, eu posso enfrentar tudo isso. E essa postura correta se chama fé. Aliás, ansiedade é exatamente o oposto de fé. Ansiedade é você estar preocupado demais com as coisas que você não vê. E fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. O que você escolhe? Ansiedade ou fé? Lembre-se, você tem um Pai. Lembre-se, você tem um Pai que é provedor. Lembre-se, você tem um Pai que valoriza você. E lembre-se de ter as prioridades corretas na sua vida e coloque Deus como primeiro lugar da sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Meu irmão, se essa palavra falou com você de alguma maneira, queria que você, onde você está nesse momento, não sei se na sua casa, não importa, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo, fizesse uma reflexão de como estão as suas prioridades
e do seu relacionamento com Deus. Tenha Ele como Pai. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado por esse momento, Pai, em que fica muito claro que o Evangelho ele não pode ser parado. Nem uma pandemia, nem qualquer restrição, Senhor Deus, seja de quem quer que seja, pode impedir a Tua palavra de ser propagada pelo mundo. Muito obrigado, Pai, por isso. E nós cremos que neste momento, Pai, essa palavra chegou em algum coração. E se alguém se encontra, Pai, preocupado, ansioso, Pai, em nome de Jesus, que possa ser visitado nessa hora pelo Teu Espírito Santo. E com o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa aprender a colocar a vida em ordem. Com o auxílio do Espírito Santo, Senhor Deus, possa fazer uma reflexão e voltar a ter um relacionamento contigo, ó Deus, como um relacionamento de um filho com o Pai. E volte a receber do Pai tudo aquilo que Ele tem por promessa em Tua palavra. Ó Pai, que as preocupações sejam deixadas de lado, Senhor Deus. Que as inquietações possam, embora sejam muitas, não ser colocadas como prioridades. E que a confiança, Pai, tome conta de todos nós neste momento. Visita, Pai, a primeira igreja batista da freguesia, que não está reunida, mas é a igreja ainda presente e viva neste momento. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa igreja. Te peço pela vida de cada membro, de cada irmão, daqueles que estão trabalhando, Pai, para que a mensagem continue chegando aos nossos corações. Toma o Teu servo, Pai, pastor Jonanias, Pai. Muito obrigado por essa vida. Que Tu possa abençoá-lo grandemente, Pai, em seu ministério, dando-lhe cada dia mais orientação e sabedoria para nos conduzir, Pai. Ser conosco, Pai. E se por algum acaso, alguma coisa, Pai, não foi entendida ou faltou ser complementada, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa fazer com que esta palavra chegue a cada coração como deve chegar. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. E Deus abençoe a sua vida. Irmãos, estamos encerrando o culto desta noite, mas antes de encerrar o culto, permitam-me saudar alguns irmãos que estão bem distante de nós. Eu quero mandar um abraço saudoso e carinhoso para os irmãos lá de Berlim, alguns que conhecemos e a grande maioria que não conhecemos, mas tem assistido assiduamente os nossos cultos. Aos irmãos lá de Nova York, os irmãos de Dallas, irmãos que estão nos ouvindo e assistindo desde o México, do sul da Argentina, vários irmãos, pastores e colegas do Paraguai, do Caribe. Recebemos na semana passada um aviso de que estávamos sendo ouvidos e vistos lá no Caribe. Queridos, que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus possa estar protegendo vocês, que possa os cultos da primeira igreja batista da freguesia estar enriquecendo a vida de vocês. Alguns, especialmente lá de Berlim, que ainda não tomaram a decisão ao lado de Jesus, nós o convidamos a prestarem bastante atenção nas mensagens que estamos transmitindo, para que o Senhor possa abençoá-los com a salvação. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe. Amém.